Muita gente me perguntou isso, principalmente depois do TRF4. Como sobreviver depois de uma reprovação? E aí, queridos, tranquilo, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus, do Mod TFCC, do TRT da 23ª Região. E hoje, pessoal, mais um vídeo aqui, vídeos diários aqui nesse canal, mais um vídeo. E esse vídeo é de perguntas e respostas. Eu abri uma caixinha lá no meu Instagram. Se você não me segue no meu Instagram, Mod TFCC é o primeiro link aqui da descrição. Segue lá, gente. E eu abri uma caixinha lá no meu Instagram, fazendo perguntas para vocês. E eu vou responder essas perguntas aqui em vídeo, ou pelo menos algumas delas, porque eu recebo muitas toda a vida que eu abro. Então, se você por acaso não teve a sua pergunta respondida, não fique com raiva de mim, porque são muitas perguntas mesmo, mas eu vou tentar responder o máximo que eu puder por aqui em vídeo, beleza? Mas antes disso, não esquece de se inscrever, dar uma moral pra gente. A gente tá de editor novo, por sinal, palmas pro editor aí. Valeu, editor, palmas, coloquei palmas, editor, pra você, né? Palmas pro editor novo aqui do canal, que fez com que esse canal voltasse a ter vídeos diariamente. Então dá uma moralzinha pra gente, porque o editor custa caro. Então assiste esse vídeo até o final, não pula as propagandas e clica no botão de gostei pra gente continuar trazendo conteúdo relevante aqui pra vocês, beleza? É isso, tamo junto, vamos pro vídeo, vamos nessa. O Rangel Oliveira tá falando o seguinte: consegui 78% no TRF da 4ª região, mas provavelmente não terei chance. Como subir esse percentual? Uma pergunta muito recorrente, muita gente faz essa pergunta. E é o seguinte: você precisa saber onde é que você está errando e você precisa controlar o seu percentual de erros e acertos. Se você tem materiais de revisão, se você sabe onde você está errando, você tem que gastar mais tempo naqueles pontos que você está errando mais e menos tempo naqueles pontos que você está errando menos. Porque a maioria das pessoas, elas revisam gastando o mesmo tempo que elas têm. Digamos que você tem 10 horas de estudo na sua vida. Só um exemplo. Se você gastar o mesmo tempo proporcionalmente em todas as matérias, você não está fazendo da maneira correta, você não está fazendo da maneira mais inteligente. Por que disso? Porque é o seguinte: se você erra mais determinado assunto, você precisa revisar com mais profundidade e gastar mais tempo naquele determinado assunto. Se você erra menos de outro determinado assunto, você precisa gastar menos tempo naquele determinado assunto. Como é que você sabe isso? Você sabe isso controlando os seus percentuais. Então, você precisa controlar os seus percentuais de erros e acertos em cada uma das disciplinas e também dentro de cada uma das disciplinas. Por quê? Porque eu posso apostar que o seu percentual de acerto ele não é o mesmo em cada uma das disciplinas e dentro de cada uma das disciplinas ele também não é o mesmo. Ou seja, você tem mais dificuldades em, atos administrativos, licitações e contratos do que em princípios da administração pública. Então, você precisa gastar mais tempo nisso, em atos administrativos e licitações, do que em princípios. Então, se você não controlar o seu percentual, provavelmente você vai continuar errando aquilo que você sempre erra e acertando aquilo que você sempre acerta, beleza? Então é isso. Controle os seus percentuais, porque isso tende a melhorar o seu nível de acerto em cada uma das matérias. Tem muita gente dizendo que estava com saudades, porque eu estava um tempo sem postar. Muito obrigado a todos vocês que estavam mandando mensagens aqui. Agradeço a todas as mensagens, muito obrigado mesmo de coração. Uma pergunta um pouco mais pessoal aqui, está perguntando o que significa a tatuagem no meu pulso. A tatuagem no meu pulso eu tenho 3, eu tenho um avião, eu tenho uma xícara de café e eu tenho um livro. Elas significam as coisas que mudaram a minha vida. Então, é uma pergunta um pouco mais pessoal, mas tá aí pra vocês essa curiosidade aí, beleza? A Di Fernandes está perguntando: o edital anterior não cobrou raciocínio lógico, devo estudar? E aí a grande questão é a seguinte: o que é que você está chamando de edital anterior? É o edital anterior do seu concurso ou o edital anterior do seu estado? Porque o edital anterior do seu estado normalmente não é aquele que eu recomendo que você estude. Por quê? Porque vamos supor que você está falando de provas de tribunais, que é o foco aqui do nosso G e também do nosso canal. Geralmente, o edital anterior do estado que você quer, por exemplo, o edital anterior do estado do Ceará, quando eu comecei a estudar para TRTs, ele tinha 6, 7, 8 anos. E 6, 7, 8 anos é muito tempo em relação à prova de tribunais. Então, normalmente esse edital não é um edital bom para você se basear. O que eu recomendo para você? Que você pegue, eu não vou te entregar uma resposta certa, eu vou te entregar como é que você faz para você definir se você quer, se você deve ou não estudar raciocínio lógico. Até porque a sua pergunta foi mais vaga, então eu vou te dar a fórmula para você saber se você deve ou não estudar. O que eu recomendo para você? Pega 3 editais anteriores de provas do seu tribunal, os 3 editais anteriores mais recentes, independente se ele é do seu estado ou não, e define um ciclo base a partir daí.
E a partir daí você define quais são as matérias que você deve estudar ou não. Por quê? Porque normalmente o edital do seu estado, aquele edital que você está focando, ele é normalmente de 6, 7, 8 anos atrás, e isso é muito tempo para uma prova de tribunais. As tendências da banca, elas estão nos últimos editais que saíram do seu concurso. Então pega os últimos editais de TRT, os últimos editais de TRE, os últimos editais de TRF, normalmente são tendências que a banca tende a seguir para o futuro, beleza? Então é por aí. Sobrinho está perguntando, TRT só para 2020? A tendência é essa, a tendência é que os TRTs venham para 2020 e, enfim, é o que é, a gente não tem mais informações sobre isso. A gente tem o Maldito FCC News, que agora é o quadro que sai segunda-feira no nosso canal, onde a gente trata sobre as últimas notícias relacionadas a concurso. Quando sair alguma notícia relacionada a TRT, com certeza vai estar lá, mas a tendência é que a gente só tenha TRTs para 2020 mesmo. E, enfim, espero que venham muitos TRTs daqui para 2020, 2021 e assim por diante. Acho que 2019, pelo cenário, não está se mostrando que vai ter algum TRT aí, pelo menos para daqui a 6 meses ou menos. A concurseira TRE está perguntando, mapas, um por matéria ou um para cada assunto? Saudade dos seus stories. Vou voltar a fazer stories, ser mais engajado nos stories, eu estou devendo isso mesmo. Mas enfim, sobre mapas, o seguinte, eu sempre buscava fazer um mapa para cada ponto da matéria. Vamos definir o que é ponto da matéria, porque geralmente a gente não tem uma nomenclatura muito definida para isso. O que é um ponto da matéria? Por exemplo, atos administrativos, licitações e contratos, princípios administrativos, 8666 ou a 8429, enfim, cada ponto da matéria de direito administrativo eu tinha um mapa. 8112, por exemplo, tinha outro mapa disso. E era um mapa para cada ponto. Quando eu via que eu estava errando demais um assunto específico dentro daquele mapa, ou que aquele assunto específico dentro daquele mapa ele era muito grande para estar junto com todas as outras informações, nesses dois casos, ou se ele era muito grande para estar com todas as outras informações, ou eu via que eu estava errando demais aquele assunto, geralmente eu separava em um mapa diferente, aquele ponto. E aí, por exemplo, vamos supor que aquele mapa fosse o mapa 5 do meu edital de direito administrativo. Então tinha o mapa 1, que era princípios, o mapa 2, que era, poderes, o mapa 3, que era atos administrativos, e assim por diante, até que aquele era o mapa 5. Ao invés de eu fazer o mapa 6 dele, eu fazia o 5.1. Que era o 5, depois vinha o 5.1, depois vinha o 6. Então era tipo um apêndice daquele meu mapa 5, onde eu fazia separado. Por quê? Porque eu estava errando muito aquele assunto, ou aquele assunto era muito grande para estar junto com os outros mapas. Normalmente eu fazia isso, e normalmente o meu percentual tendia a subir naquele ponto específico, porque eu tendia a não errar mais aquele ponto, porque toda vida que eu passava para revisar os meus mapas, eu dava uma olhada naquilo ali. Muita gente me perguntou isso, principalmente depois do TRF4. Como sobreviver depois de uma reprovação? Muita gente me perguntou, falou sobre o TRF4, percebi alguns directs sobre isso. E o fato é o seguinte, gente, a gente precisa entender isso, a gente precisa entender a dinâmica dos concursos e precisa entender que o normal é ser reprovado. O anormal é ser aprovado, o anormal é passar. Se você passa, você está dentro de 1%, 2% de todas as pessoas que fizeram aquele concurso. Então, o normal é realmente ser reprovado, na maioria das vezes. E você só precisa de uma aprovação. Você não precisa passar em todos os concursos que você fizer na sua vida. E não é o natural que isso aconteça. Porque o normal, de novo, é ser reprovado e não aprovado. Agora, isso quer dizer que você vai se acomodar? Isso quer dizer que você vai se acostumar com a derrota? Não. Quer dizer que você vai se incomodar, mas você não vai deixar a derrota lhe paralisar. Porque se você deixar isso acontecer, você não segue. Então, assim, entender que é natural que você seja reprovado alguma hora. Eu já fui, muita gente que foi aprovado já foi, e é natural. E a gente precisa entender, seguir em frente, acreditar no processo e seguir. Porque a gente não tem outra opção. A nossa opção ou é sucumbir diante da derrota ou é seguir. E dentre as duas, eu escolhi seguir e deu tudo certo. Eu espero que você escolha seguir também. Mas a gente precisa entender que é um dia atrás do outro, é um dia após o outro e que as coisas acontecem naturalmente. Então, eu vejo muita gente ficar muito desesperada com isso, de ai meu Deus, eu não posso ser reprovado, ai meu Deus. Cara, é muito parecido com um jogo que eu jogava, que é o poker, né? O poker você precisa conviver muito com a derrota, porque você vai perder muito mais do que você vai ganhar. Mas quando você ganha, você tem você tira todos os dias de derrota que você teve, se você estiver no longo prazo sendo vencedor. E é mais ou menos assim com o concurso também. Você não precisa ganhar tudo. Normalmente você vai perder, mas no dia que você ganhar, acabou. Você não vai... É o seu cargo ali para sempre. Então, assim, aceitar a derrota, entender que é natural, que faz parte do processo e entender que sua hora vai chegar.
assim como a de todo mundo, se você não sair da fila. E é isso que eu desejo para você, beleza? Persistência _ resiliência está perguntando qual o valor do curso e se ainda pode se inscrever. E não, nosso curso funciona por turmas, e essa turma que, enfim, teve agora, ela já fechou, e agora a próxima eu não sei exatamente quando vai vir. Eu não gosto de prometer uma data específica, porque geralmente essa data sempre acaba falhando e a gente acaba postergando, porque realmente dá muito trabalho, e eu não sei exatamente quando a gente vai abrir de novo. É provável que talvez daqui pro final do ano tenha outra turma, mas eu não tenho certeza. Então é mais ou menos por aí, beleza? E uma pergunta que eu recebi tanto: você acha válido comprar mapas mentais da Bora Ser Aprovada? E também você podia vender os seus mapas mentais da Alessandra M29. E o fato é o seguinte: eu não vendo os meus mapas, eu, enfim, nunca comercializei, e eu tenho uma opinião, inclusive já está no podcast sobre mapas mentais. É um podcast que sai normalmente toda terça aqui no canal. Não sei exatamente quando é que a gente vai lançar agora os podcasts, mas enfim, saía toda terça e tem um podcast sobre mapas mentais. E eu falo que eu não vendo os meus mapas mentais, eu não, enfim, comercializo, porque eu acho que o ideal é que você próprio produza os seus mapas mentais e não que você terceirize os seus materiais de revisão para alguém. Então, se eu não acredito que aquilo vai te gerar o valor que eu gostaria que gerasse, eu não vendo. Basicamente é isso. E, enfim, não aqui criticando quem vende mapas mentais. E como eu já falei, se for o último caso seu, se você não tiver tempo para fazer, se sair uma matéria nova e tudo mais e tal, enfim, talvez seja uma opção comprar os mapas mentais de alguém, ou talvez para se basear e tudo mais na hora de elaborar os seus próprios mapas. Enfim, não quero entrar nessa polêmica aqui agora, tem um podcast falando sobre isso, mas o fato é que eu não comercializo os meus mapas. Eu acho que você deve produzir os seus próprios mapas mentais, salvo nessas exceções que estão comentadas lá, beleza? É isso, por isso eu não comercializo e, enfim, nada de certo ou de errado quanto a isso, mas é minha opinião e é assim que eu penso. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Mais uma edição do Maude TFCC Responde está se encerrando por aqui. Enfim, me sigam lá no Maude TFCC, é o primeiro link aqui da descrição, se vocês quiserem participar dos próximos vídeos, se vocês quiserem deixar sugestões de vídeos novos aqui também para serem postados aqui no canal. É o primeiro link aqui da descrição, clica lá, me segue, curte esse vídeo, clica no botão de gostei também, comenta alguma coisa para ajudar no engajamento do vídeo, para ajudar a espalhar essa palavra. E é isso, até amanhã, tem vídeo novo todo dia aqui, tamo junto, até a próxima, valeu, falou e tchau, até mais.